Documento. Página 230 Marco de Trípoli justamente. Página 230 Marco de Trípoli justamente para dizê-la. Irritado por seu exílio, sabendo que os página 231 Marco jornais só podiam mencioná-lo uma vez por mês, governava, por assim dizer, aos trecos e baracos. Às vezes, presa de grande desassossego e impaciência o que o tomara o mais enérgico ministro da aviação da Itália, entregava-se à obra de colonizar a Líbia até nos mínimos detalhes, por exemplo, fornecia caixas de fósforos para a cozinha de cada novo colono. Depois, como reação, sobrevinha grande apatia. Noite após noite, as legendárias recepções com jantar mantinham os criados acordados até as primeiras horas da madrugada. Lanternas douradas cintilavam das palmeiras que circulavam o palácio. Uma orquestra invisível deliciava os ouvidos com músicas. Espais de mantos vermelhos mantinham-se imóveis junto a um fundo de mármore branco. Com o auxílio de taças de champanhe, belas mulheres e finos charutos, Balbo esquecia sua solidão num esplendor feudal. 6 meses depois, haveria de morrer tão violentamente quanto vivera, arremessado para a eternidade pelos canhões antiaéreos de Trípoli, quando seu avião foi, por engano, tomado por um bombardeiro britânico. O Marechal Pietro Badoglio, de 68 anos de idade, vivia cada hora da vida como se a tivesse programado meticulosamente. Hábil guerreiro, vencedor de Addis Abeba, era metódico em tudo. Até nas campanhas no deserto interrompia instruções meia hora depois do meio-dia, hora em que almoçava, jogava bride todas as noites e recolhia-se às 22 horas. Nunca se esquecia de um insulto. Estrangularei meus inimigos aos poucos, com luvas de veludo, costumava dizer. Fumante inveterado e taciturno, seus penetrantes olhos azuis não deixavam escapar coisa alguma que lhe pudesse trazer vantagem. Em seguida, a guerra da Abissínia, por meio de artimanhas conseguira terras, um ducado e uma subvenção extra a ponto de sua renda anual ultrapassar 2 milhões de liras. Sua divisa de duque era, voou como um falcão. Em 26 de maio de 1940, entretanto, Badoglio e Balbo fizeram causa comum. Estavam diante de Benito Mussolini, na sala Delma Pamondo, e ambos estavam sem fala, aturdidos com o que haviam ouvido. Assim que o Duce os chamou da sala de espera, acharam que se tratava de assunto importante. De mãos apoiadas na cintura, o Duce ficou enraizado atrás de sua mesa de trabalho, encarando-os durante alguns minutos. Mesmo o página 232 Marco fleumático, Badoglio sentiu, de repente, dificuldade para respirar. Mussolini rompeu abruptamente o silêncio. Quero dizer-lhes que ontem enviei um mensageiro a Hitler com minha declaração escrita de que não pretendo manter-me ocioso e de mãos nos bolsos, disse-lhes. Após 5 de junho, estarei pronto para declarar guerra à Inglaterra. Irritado pelo apavorado silêncio dos dois homens, Mussolini arregalou os olhos, esperando um comentário. Badoglio, finalmente, recuperou a fala. Vossa Excelência sabe, perfeitamente, que estamos completamente despreparados, balbuciou. Vossa Excelência tem recebido relatórios completos todas as semanas. Esforçou-se, desesperadamente, para resumir o teor daqueles relatórios. 20 divisões do exército, todas com apenas 70% do equipamento, outras 20 com não mais de 50%. Não temos, sequer, camisas em número suficiente para o exército. Como é possível declarar guerra? Será um suicídio, frisou. Não causava surpresa sentir-se Badoglio horrorizado. Naquela manhã de maio, nenhum homem conhecia melhor esses fatos que Benito Mussolini. A Itália não podia levar a efeito uma guerra que merecesse esse nome. Durante meses, peritos de todos os departamentos das Forças Armadas haviam compilado os relatórios e um fator era ressaltado. Até combater segundo os padrões da Primeira Guerra Mundial seria por demais oneroso aos soldados italianos. Já em fevereiro, o ministro da Moeda e do Câmbio, Raffaello Riccardi, havia prevenido, numa conferência com os chefes militares, que o total da importação anual do país atingia 25 milhões de toneladas de mantimentos, nenhum das quais talvez pudesse estar à disposição no caso de uma guerra. As chaves para o Mediterrâneo estão nas mãos do almirantado britânico, opinou Riccardi. Página 233 Marco. Embora Mussolini encerrasse imediatamente a reunião, não podia fazer ouvidos mocos a outras vozes que o advertiam. A Força Aérea dispunha de combustível para apenas 40 sortidas. O Exército mal dispunha de material suficiente para equipar 7 divisões. Verificava-se o mesmo em todos os teatros potenciais. Da Tripolitânia, o Marechal de Bono informava que os armamentos serviam mais para serem transportados para um depósito de material inservível, metralhadoras que, para esfriarem, precisavam ser mergulhadas em água e que enferrujavam, tanques tão frágeis que seriam necessários caminhões para transportá-los para uma batalha. Da Líbia, Balbo já havia enviado informações sobre canhões que datavam do tempo de Garibaldi, montados, precariamente, em caminhões de coleta de lixo. Nenhum homem fizera relato mais sucinto que o general Carlo Favagrossa, ministro da produção para a guerra. Na opinião de Favagrossa, se as fábricas trabalhassem mesmo às 24 horas do dia, poder-se-ia conceber a entrada da Itália numa guerra dali a 9 anos, isto é, em 1949. Sem isso, ele fixava a data para 1959. Para Mussolini, obcecado por seus sonhos sobre o destino do país, tal prognóstico era incrível. Implicava admitir não apenas a inferioridade da Itália como, também, a dele. Estaríamos equiparando nossa situação à da Suíça, mas multiplicada por 10, concluirá lugubremente. Durante meses, ficou como que sob constante pressão, ora para permanecer neutro, ora para intervir decisivamente. O taciturno subsecretário de Estado norte-americano, Samuel Ellis, de 50 anos de idade, chegou à Itália em 26 de fevereiro para aconselhar a neutralidade a um homem de 56 anos que parecia 15 anos mais velho, pesadão e estático, homem que se movimentava como um elefante, as têmporas brancas como a neve, as faces flácidas. 12 dias depois, quando Mussolini debatia a conveniência de um encontro, que o Ellis propusera, com o presidente Roosevelt, na Ilha dos Açores, Joaquim von Ribbentrop chegou a Roma e insistiu na necessidade de um encontro urgente com o Führer. Página 234 Marco. Já estamos em cima da hora, disse Mussolini ao Ellis. Foi então que, em 18 de março de 1940, o Duce se avistou com Hitler pela 4ª vez, em meio à grande nevasca, no passo de Brenner, a 300 metros da fronteira alemã. Evidenciava-se ao intérprete Paul Schmidt, que auxiliava na conferência realizada no vagão particular de Mussolini, que os dois ditadores não mais estavam em igualdade de condições. Com sua vitória na Polônia, fato consumado, Hitler jactava-se do poderio de suas tropas, do número de baixas e das reservas que possuía, ao passo que Mussolini apenas abria desmesuradamente os olhos, muito admirado, qual uma criança diante de um brinquedo novo. Precisarei de neve até o Etna para poder transformar os italianos numa raça de guerreiros, confiou o Duce, descontente, ao coronel das SS, Eugene Dollmann, representante de Himmler em Roma. Schmidt notou, ainda, que Hitler não mencionara os ataques traiçoeiros à Noruega e à Dinamarca, programados para 3 semanas depois 9 de abril, fato que até o próprio intérprete soubera por intermédio de fontes do Ministério das Relações Exteriores. A confiança que Hitler depositava no Duce era absoluta. Hitler, porém, desconfiava da família real e do Estado-Maior-Geral italiano, essa máfia aristocrática, conforme dizia. Dali por diante, Mussolini, como parceiro secundário, nada mais saberia além daquilo que o Führer se dispusesse a contar. E o momento seria, também, aquele que Hitler escolhesse. Logo depois das 4 horas de 10 de maio, o toque estridente
corrente do telefone despertou Mussolini em Vila Torlonia. Era Galeazzuciano avisando que, dali a uma hora, o embaixador Hans-Georg von Mackensen estaria chamando para transmitir uma mensagem pessoal de Hitler. Somente então soube o Duce que às 5 horas e 35 minutos tropas alemãs estariam invadindo a Bélgica e a Holanda. Decidido a intervir dentro de algumas semanas, Mussolini pôde, naquele momento, apenas refletir, amargamente, nas garantias dadas a seu antigo mentor da década de 20, o Marquês Paulo Tideri Calboli, antes de Giacomo Baroni russo nomeado, fazia pouco tempo, para o cargo de embaixador em Bruxelas. Página 235 Marco devemos ir como turistas ou devemos instalar-nos ali? Indagara Paulucci, aquele tempo muito cético. A isso o Duce respondeu, confiante, estabeleça uma embaixada, os alemães jamais atacaram a Bélgica. Durante muitos dias, antes do fatídico pronunciamento que fizera a Badoglio, Mussolini foi um homem cujas decisões variavam de acordo com as circunstâncias. 2 vezes enviara por intermédio de Dino Alfieri, o novo embaixador junto à Santa Sé, mensagens ferinas a Pio XII, os constantes pronunciamentos da igreja em louvor da paz eram espinho na carne do Duce. Pio XII, porém, estava absolutamente cônscio de que cumpria seu dever. Até de ir para um campo de concentração não temos medo, respondera serenamente o Papa. Dino Grande, entretanto, jamais esqueceu a visita que fizera ao Palácio Veneza em 17 de maio, 9 dias antes de Mussolini ter chamado Badoglio. Encontrara Mussolini imóvel diante de um mapa da França, pendente na parede, estudando a disposição das tropas assinaladas com bandeirinhas. O Duce ordenara que se aproximasse e apontara para a linha do Sena, onde o avanço alemão se detivera naquele dia. Declarara depois a Grande que, embora os alemães acreditassem ter derrotado a França, jamais chegariam a Paris. Haverá uma nova batalha do Marne, predissera. Esses odiados baques quebrarão a cabeça outra vez, e a Europa ficará livre deles. Grande, que guardava no espírito a entrevista que, no outono, tivera com o rei em Santana, sentira profundo alívio. Nenhum homem que se sentisse tão confiante da queda da Alemanha poderia estar alimentando, na mente, uma intervenção de última hora ao lado dela. Dias depois, Mussolini viu que seu otimismo não tinha fundamento. Quase da noite para o dia os alemães ameaçavam subjugar a França. Pela primeira página 236 Marco vez, na história moderna, surgia uma ameaça alemã à Itália, não do norte ou de leste mas, em última análise, do oeste, a rota pela qual Attila, o Huno, atacará uma vez através dos Alpes marítimos. O tempo era, agora, fator essencial. Deveria intervir colocando-se ao lado dos aliados. Mesmo que a Itália mudasse de atitude, passando de armas e bagagens para o lado dos franco-britânicos, não evitaria uma guerra imediata com a Alemanha, alegara Mussolini num memorando secreto de 31 de março, guerra que a Itália teria que travar sozinha. Como alternativa, sua conferência com Hitler no Paço de Brenner fê-lo lembrar-se do velho ditado de Niccolo Maquiavel: existem 2 maneiras de defender-se contra um inimigo, matá-lo ou abraçá-lo. Quando recebeu notícias de que o pavor da guerra provocara muitos negócios de peles e joias no norte, baluarte contra a inflação, o Duce comentou a Clemente: os milanisas devem saber que é melhor negociar do que ter os alemães em Milão. Mas em 26 de maio não admitiu tivesse receio de Hitler a Badoglio e Balbo, que se mostravam aturdidos. O senhor não está suficientemente calmo para julgar a situação, Marechal, disse a Badoglio, com certa condescendência. Posso dizer-lhe que tudo estará terminado até setembro, e que apenas necessitarei de 1000 mortos para sentar-me à mesa da conferência como beligerante. Mas no palácio X de outras pessoas, além de Ciano, viram como uma palavra de advertência dos alemães fez com que eles se apressassem em acalmá-los. Em 27 de maio, dia que se seguiu ao do encontro do Duce com Badoglio, uma alta autoridade, o conde Luca Pietro Masci, recebeu contundente censura do Palácio Veneza. Até então, Pietro Masci congratulava-se pelo fato de pacientes meses de negociações estarem produzindo frutos. Naquele mesmo dia, Sir Walfred Green, na qualidade de magistrado que presidia a Corte de Apelação, anunciara em Londres que a Grã-Bretanha estava prestes a suavizar o controle no tocante ao página 237 Marco contrabando contra a Itália, no Mediterrâneo. A notícia, retransmitida a Berlim, trouxera, através da embaixada alemã, severa censura de Hermann Göring. O senhor tem que cancelar todos os acordos que fez com os ingleses e franceses, foi dito a Pietro Masci. O Duce declarou que não é um bandido que esteja negociando com uma arma numa das mãos e a Bíblia na outra. Mussolini, desse momento em diante, viu a vida como num espelho de imagens deformadas. Teve suficiente habilidade para perceber, perfeitamente, a imagem deturpada que ele tentara convencer-se de ser a verdadeira. Não faltaram bajuladores para persuadi-lo de que tudo estava correndo bem. O próprio Badoglio, em seguida a seu protesto simbólico, continuou em seu posto de chefe do Supremo Estado-Maior-Geral. Repugnava-lhe renunciar ao posto que lhe fazia subir a renda a 2 milhões de liras. Com a ideia de aparentar poderio militar, o general Ubaldo Sodo, subsecretário da guerra, elevou o número de divisões, no papel, de 40 para 73, tirando de todas as divisões existentes um regimento a fim de aumentar o número total. Sodo sabia que Mussolini, nos desfiles, jamais descobrira que a artilharia dispunha de canhões do século XIV, nem percebera que os carros blindados eram emprestados pela polícia, pintados de caque no dia, para o desfile. Aos homens que falavam a verdade nua e crua como o general Giacomo Carboni, o elegante e simpático chefe do serviço de inteligência militar, de 51 anos de idade, Mussolini relutava em dar atenção e, depois, procurava outros que lhe dissessem o que necessitava ouvir. Numa visita de 4 dias à Alemanha, em janeiro, Carboni avaliou, habilmente, grande parte do poderio de que Hitler se vangloriava, taxando-o de blefe, havia falta de mantimentos e matéria-prima, o material rodante era obsoleto e achara pessimista o alto comando alemão. Mussolini rejeitara, com desdém, seu relatório, dizendo que procedia de um homem que detestava os alemães. Em seguida, para provar que Carboni não tinha razão, mandou um coronel da Organização da Juventude Italiana conferir as informações. Exatamente 4 dias depois, o dócil oficial comunicou, num relatório, que havia 200 divisões na linha de frente, perfeitamente equipadas. Página 238 Marco às 18 horas de 10 de junho, uma segunda-feira, pela primeira vez em 9 meses as portas de vidro abriram-se e o Duce, que 12 dias antes se nomeara comandante supremo das Forças Armadas, passou-se para a sacada do Palácio Veneza. Durante 15 minutos, com voz estranhamente estridente, cortando implacavelmente as palavras, falou sobre o destino que aguardava a Itália a uma multidão bem preparada que o novo secretário do partido, Ettore Milti, reunira. Um único homem nas palavras de Winston Churchill havia colocado o povo italiano em luta de morte contra o Império Britânico e privado a Itália da simpatia e da intimidade dos Estados Unidos. Mussolini não havia consultado o Ministério, nem mesmo o Grande Conselho, sabendo que a velha guarda da marcha sobre Roma Balbo, de Bono, de Vichy, Grande e Giuseppe Bottai se opunha ao eixo tão acerbamente quanto Ciano. O degradado é que Starassi foi o único a declarar: para mim, a guerra é como comer um prato de macarrão. A maioria dos italianos sentiu-se horrorizada quando a voz do Duce se fez ouvir através dos alto-falantes por toda a Itália. Em Genebra e Turim, a multidão não deu um viva nem bateu palmas, permaneceu, ao invés, em lúgubre silêncio. E na praça da Catedral, em Milão, viram-se, do mesmo modo que ao tempo de Mattioli, nesse dia claro e em meio ao vento que soprava, homens chorando. Soou, para nós, a hora que nos reservou o destino, trombeteou Mussolini.
Chegou a hora da decisão irrevogável. Foi entregue uma declaração de guerra aos embaixadores da Grã-Bretanha e da França. No final, saudando o Führer como chefe da grande Alemanha, aliada, bradou: povo italiano, correi para as armas e mostrai vossa tenacidade, vossa coragem, vosso valor. Quando a multidão se dispersou, os assalariados do partido fascista começaram a pregar cartazes anunciando que, a partir daquela noite, a Itália, página 239 marco, entraria em regime de blackout enquanto durasse a guerra, e operários, subindo em altas escadas, começaram a pintar de azul as lâmpadas das ruas. Uma hora antes, na Vila Camilucci, a residência da família Petaxi, em Monte Mario, Miriam atenderá ao telefone. Ouviu a voz de Mussolini, uma voz grave, quase irreal. A jovem, perplexa, perguntará o que estava acontecendo. Dentro de uma hora declararei guerra. Sou forçado a declará-la, disse Mussolini. À semelhança da maioria dos italianos daquele tempo, Miriam considerou aquilo um coup de grâce simbólico contra a França, não uma medida que pudesse envolver a Itália numa guerra sangrenta contra a Inglaterra. Mas será curta, Duce? Perguntou ela. Não desiludiu-a serenamente Mussolini. Será longa, durará, no mínimo, 5 anos. As últimas palavras do Duce, Miriam sentiu gelar-lhe o sangue, como se previsse, pela primeira vez, o que o futuro reservava para todos eles. A árvore de Hitler está subindo muito, mas só alcançará ruínas, disse ainda o Duce. Página 240 marco título nível 2 sexto. Basta? Parem com isso. Título nível 2 estamos do seu lado. 10 de junho de 1940 24 de julho de 1943 Como pode ele fazer isso? Vociferou Adolf Hitler. É verdadeira loucura. O ministro das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop, e o marechal de campo Wilhelm Keitel, um dos chefes do comando supremo de Hitler, trocaram entre si olhares, sem dizer palavra. Não sabiam, mesmo, o que dizer. Verdadeira loucura parecia-lhes expressão amena. Naquela sombria manhã de outono, 28 de outubro de 1940, a cegueira louca de seu aliado Benito Mussolini representava uma ameaça ao eixo muito mais séria que qualquer contra-ataque dos aliados. Minutos antes, as ondulantes colinas e os ciprestes salpicados de neve, que se refletiam na madeira de nogueira envernizada do carro Pullman do Führer, haviam desaparecido da vista. Justamente às 9 horas seu trem, composto de 9 vagões blindados, entrou na estação central de Bolonha. No telégrafo de uma estação da ferrovia, Hitler, a caminho de Florença, soubera para sua grande fúria que estava 2 horas atrasado para deter Mussolini em sua temerária invasão da Grécia. Para Paul Schmidt, o intérprete sempre presente, tudo acontecera com desnorteante rapidez. Quando o trem se aproximava da fronteira alemã, a disposição do Führer era das piores. Em Hendaye, na fronteira franco-espanhola, em 9 horas de debates e insistência com o general Francisco Franco para que entrasse na guerra ou permitisse que o exército alemão atravessasse o solo espanhol, vira-se ele face a uma recusa irredutível. Página 241 Marco preferiria mandar que me arrancassem 3 ou 4 dentes a passar, de novo, por outra entrevista semelhante, confessara Hitler. Em seguida, na viagem de volta, ainda a algumas horas de Berlim, chegara-lhe da embaixada alemã em Roma a catastrófica notícia a respeito das intenções do Duce. Ao rumar o trem para o sul, imediatamente, Schmidt sentiu a tensão passar de um carro para outro qual corrente elétrica. Veio-lhe ao espírito uma frase muito surrada dos romances policiais. A polícia apressou-se a comparecer ao local do crime. Naquela noite, por ocasião do jantar, von Ribbentrop expôs sucintamente a situação. Os italianos nada conseguiram contra os gregos durante as chuvas do outono e as neves do inverno, declarou aos presentes. É a intenção do Führer impedir, a todo custo, seja levado a efeito esse plano louco. Na verdade, a tática de Mussolini confundira Hitler durante mais de 4 meses. Este supusera que o Duce declarara guerra em 10 de junho para seu ato coincidir com um ataque secretíssimo contra a Córcega ou Tunis, durante 11 dias. Depois disso, no entanto, Mussolini não dera sequer um passo. Nenhum objetivo fora delineado para a marinha de guerra ou para a força aérea, pois Mussolini dissera positivamente a Badoglio: não tenciono tentar qualquer coisa nova. Somente ao alvorecer do dia 21, dia que se seguiu ao pedido de armistício pela França, os soldados italianos atravessaram a fronteira francesa partindo do Monte Branco em direção ao mar, com ordens estritas, pela primeira vez na história, de não serem os primeiros a atirar. Mas no tocante aos soldados, que envergavam leve uniforme de verão, não foram as balas francesas que causaram baixas e sim o frio paralisante dos Alpes franceses. Para Mussolini, o custo vergonhoso daquela campanha de 2 dias foi 500 mortos e 3.200 soldados hospitalizados. Hitler sabia, agora, que sua viagem durante toda aquela noite fora feita em vão, fora inútil. Esmurrou várias vezes a mesa envernizada num paroxismo. Página 242 Marco de cólera. Não podia acreditar naquilo, muito embora uma clara notícia tivesse chegado 3 dias antes, do Ministério das Relações Exteriores, de que Mussolini estava dando aquele passo decisivo. Ainda no dia 4 de outubro, quando os dois ditadores se haviam mais uma vez encontrado no Passo de Brenner, Mussolini nada dissera a respeito. Se ele desejava travar uma luta com a pequenina Grécia, por que não atacou Malta ou Creta? Indagou Hitler a Keitel, num arrobo de retórica. Pelo menos teria certo sentido no encadeamento da guerra com a Grã-Bretanha, no Mediterrâneo. Nenhum dos dois pudera sondar a complexa psicologia do Duce para adivinhar a verdadeira razão, a eterna mania de perseguição dos italianos. Na reunião do Passo de Brenner, Hitler não mencionara que dali a 3 dias mandaria tropas ocuparem a Romênia. Até então Mussolini satisfizera-se em atentar para a advertência que Hitler lhe fizera em meados de agosto, evitar qualquer ação nos Balcãs, mas o conhecimento que teve do golpe de Hitler na Romênia deixou-o furioso. Hitler sempre me aparece com um fait accompli. Explodiu Paraciano em 12 de outubro. Desta vez vou pagar com a mesma moeda. Ele lerá nos jornais a notícia de que ocupei a Grécia. Restabelecer-se-á, assim, o equilíbrio. Embora Mussolini procurasse inventar razões estratégicas de valor de que necessitava dos portos gregos para atacar os comboios britânicos que se dirigiam para o Egito, seu impulso infantil, de querer compensar desse modo aquela situação, sobrepujava todos os demais fatores. Outros homens além de Hitler logo consideraram a campanha uma loucura criminosa. Entre eles, destacou-se o marechal Pietro Badoglio. Conforme assinalara o chefe do Estado-Maior-Geral Supremo, a Itália dispunha de apenas 4 divisões de combate para enfrentar 15 da Grécia. Seriam necessárias 20 divisões completas para ser assegurada a vitória. Sem se impressionar com o argumento do Duce de que os trabalhos preparatórios feitos pela quinta coluna italiana anulariam essa diferença, Badoglio protestou veementemente. Mais uma vez, os protestos do marechal não chegaram a ponto de fazê-lo pedir exoneração do cargo, embora o fraco página 243 marco planejamento da campanha, feito em menos de 15 dias, trouxesse a marca característica do ex-cabo Benito Mussolini. Quando Badoglio objetou que os termos da aliança existente tornavam imperativa informar os alemães a respeito, Mussolini retrucou, cheio de ira: eles nos informaram sobre a Noruega, avisaram-nos sobre a frente ocidental. Comportaram-se como se não existíssemos. Deixarei de ser italiano se as tropas encontrarem dificuldade em lutar contra os gregos, declarou com azedume.
Considerava aquela uma campanha relâmpago. Prevenido de que a Grécia dispunha de 250 mil homens em armas, preferia acreditar, ao invés, nos que lhe garantiam que somente 30 mil gregos lutariam. Parece inacreditável. 6 semanas antes, depois de Hitler suspender seus planos nos Balcãs, Mussolini começara a desmobilizar o exército e 300 mil soldados já haviam sido desincorporados. Nenhuma sombra de dúvida aparecia no rosto do Duce quando ele se achava na plataforma da estação de Florença, em 28 de outubro, aguardando a chegada de Hitler. A programação de seu fait accompli fora perfeita. Somente em 22 de outubro escreverá Hitler datando, porém, a carta como tendo sido escrita em 19 de outubro delineando a ação que pretendia executar, mas deixando obscura a data exata da execução. A visita que Hitler fizera a Franco, para com ele conferenciar, atrasara mais ainda o recebimento da carta. Era suprema ironia que a data indicada por Hitler, para encontrarem-se em Florença, tivesse sido justamente a que Mussolini escolhera para a invasão. Como sempre, frente aos grandes e angustiantes desafios da história, o Duce recorreu a elementos não essenciais. Quando o trem do Führer, envolto numa névoa de vapor que saía da máquina, chegou à plataforma, Mussolini fez sinal à banda de música formada por 60 carabinieri, como se fosse o maestro, girou rapidamente nos calcanhares e gesticulou furiosamente. A banda pareceu ter esquecido quem era esperado e rompeu com a marcha real italiana. Tocou em seguida o hino nacional alemão e o Duce acalmou-se. O rosto de Hitler, onde se via um sorriso forçado, apareceu na janela de seu página 244 marco compartimento.